Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Ô, Wagner, você falou sobre quando você está falando do Peter, vamos supor que o Peter tivesse morrido e tal, ele visita o espírito dele, né? Vamos dizer assim, pode dizer isso, espírito? Sim, pode falar. Os espíritos, num geral, quanto tempo demoram para de fato reencarnar ou parar de vagar por aí? Isso Como varia funciona? muito. Varia de acordo com a necessidade que a pessoa tem de vivenciar uma experiência. Então imagina que o Peter desencarnou, foi pro lado de lá, já tem 1 ano. E vamos supor, um mentor espiritual, um ser elevado, fala: Peter, é o seguinte, cara, essa última vida, você ficou devendo um monte de coisa dentro de você não resolvida. Seria legal a gente acelerar um pouco o tempo e daqui uns 5 anos você descer, porque me parece que o teu processo foi cortado no meio e você poderia desenvolver isso melhor do que você ficar aqui. A experiência na Terra é necessária. Então ele levou os caras 6 anos. Mas poderia chegar para o Peter e falar assim: Peter, é o seguinte, você já vem reencarnando uma sequência, dá um tempinho da Terra, cara. Você está ficando muito apegado lá. Vamos dar um tempo maior agora para você reciclar. Faz vários cursos aqui, amplia muito. Daqui uns 100 anos você desce com upgrade e de repente a tua produtividade na vida vai ser melhor. Quer dizer, isto varia de acordo com a necessidade. Agora, o tempo que alguém fica normal do lado de lá, porque o Peter desencarna hoje, ele não vai sair pulando de estrela em estrela e voando no astral superior, não. É o Peter fora do corpo. É o mesmo Peter, só saiu do corpo. Ele continua com qualidade de defeito. Só que eles têm Só que ele tem todas as memórias anteriores? Não, inicialmente não, porque a primeira coisa é descondicionar da vida recente. Com a medida que o espírito vai descondicionando e recuperando o nível, começa a vir a memória integral, que sempre teve dentro do corpo mental, mas não passava para dentro do cérebro. Mas a primeira coisa é o aproveitamento da última experiência, que é a mais recente. Quando ele processar tudo isso, e vai variar o tempo de pessoa para pessoa, um vai levar 1 mês, o outro vai levar 1 ano, as pessoas mais cabeça dura, para reciclar a coisa. Aí ele começa a ter uma consciência maior. Inicialmente, meses após a morte, você encontra o Peter. Falei: e aí, Peter? Ele fala: e aí, tudo legal? Ele ainda é o Peter do jeito que vocês conheceram, funcionando como um ser humano. Passa 10 anos, você encontra o Peter, você olha para ele, você vê através dele, translúcido, está mais espírito do que homem. E aí, Peter? E aí, mas você sente um grau de consciência diferente. Então, os primeiros tempos após a morte... É isso? Não é que ele evoluiu, ele descondicionou do cara que ele era aqui, que era uma personalidade temporária, com RG temporário e corpo que ficou. Ele é mais do que Peter, ele é um cidadão do universo, no momento humano, na condição de homem, Peter. É porque quando ele passa se enxerga como Exato, Peter. e aí o campo espiritual dele vai plasmar aquele como Peter. Com o passar do tempo, a realidade dele fora é outra, e ele fala: eu sou uma consciência, uma centelha vital de Deus, e tive vivendo ali um tempo num corpo moreno, assim, assado, feio. Horrível. É o que pouco E aí agora a gente pode dar um upgrade. Então isso também demanda um tempo. E não vê a hora que isso acontece. E quando eu falo tempo, Rafael, é o tempo nosso daqui, que é a única referência que a gente tem. Isso. Porque a relação de tempo é diferente. A relação de tempo pode ser diferente. Por exemplo, 100 anos aqui não são 100 anos só. Dependendo do ambiente onde você está. Agora, se você estiver num ambiente astral que acompanha a rotação da Terra, ele tem dia e noite ao tempo daqui. Tem até um exemplozinho para isso, mais ou menos, né? Às vezes a gente pergunta, porque a gente já viu vários livros, né? No mundo espiritual o tempo é diferente do tempo da Terra, né? Às vezes 100 anos daqui, nosso, não é o mesmo de lá. Aí eu faço uma comparação, não sei se você vai concordar, que é tipo assim, uma lagarta para virar uma borboleta. Sim. O tempo que ela tá ali, ela passou, sei lá, 12 horas para virar uma borboleta. Não sei quanto tempo é, mas essas 12 horas para ela é como se fosse 40 anos. Enquanto pra gente são só apenas 12 horas. Essa que é a diferença. Tempo, né? Tempo é relativo até aqui. Mas o que acontece? Tempo é relativo e não é. Por exemplo, o pessoal da física quântica diz que tempo não existe.
Sim. Teoricamente, sim. Chega atrasado no trabalho, explica para o seu chefe que tempo não existe. Um médico chegou atrasado na cirurgia, o paciente morreu, explica para a família que tempo não existe. Então, o tempo não existe e existe na nossa realidade. Então, o tempo é relativo. Quando você tem um espírito ainda ligado às coisas da Terra, a noção de tempo é a semelhante daqui. Sim. Quando ele está desprendido para coisas maiores, a noção de tempo É diferente. vamos dizer, é o tempo do eterno, não é o nosso tempo daqui. Wagner, Legal. e essa questão que nem ele estava falando de morrer e tal, esse processo também depende muito do seu processo espiritual evolutivo. Por exemplo, uma pessoa que morreu de uma forma que assim, não fez o seu caminho, ela vai chegar lá, ela ainda vai ter que aprender para poder vir para cá de novo. Exatamente. E tem alguns espíritos que eles não querem, não aceitam vir para cá. Sim. Então, assim, o processo evolutivo para quem não quer sempre vai ser mais rápido do que para quem já é evoluído, que já entende e não precisa vir para cá. Isso depende. Vezes, Vamos fazer uma analogia. Imagina que o universo é uma escola, a Terra é uma das salas de aula e o corpo é uniforme, né? Então você tem que cumprir um ano letivo, vamos chamar que é a tua vida. Então o que acontece com a pessoa que suicida, por exemplo? Você entrou em fevereiro, É que ele queira chegar. tem que ter a média até dezembro, que é a média do ano letivo, para você ter a nota média. O que é o suicídio? Alguém que saiu do curso no meio do ano, como é que vai completar a média? Vai haver necessidade de completar a média mais à frente. Então, o suicídio é o aluno que desceu e não cumpriu o ano letivo, a vida, tudo que tinha que passar. Uma carga ficou, vai ter, talvez tenha sido por isso que você perguntou, há uma necessidade de vir completar esse processo. Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. E acontece muito também, né, que é bastante interessante, que é o seguinte: quando a pessoa ela morre, ela tem um aprendizado do lado de lá como daqui. Então ela não evolui só quando ela está encarnada. Ela continua o processo evolutivo dela. Sim, quando ela está porque a vida é dinâmica, a vida não para, tudo é energia. Então, aquela história que você desencarnaria, ficaria tocando arpinha no céu, na saída do corpo eu nunca vi nada disso. Eu vejo espíritos, pessoas desencarnadas em atividade, estudando, trabalhando e evoluindo nesse enorme universo de Deus. Então, o que acontece? Existem estudos e evoluções do lado de lá, Peter. Só que tem um detalhe, o teste é aqui dentro. Deixa eu dar um exemplo. Um nadador, que ele pode ser ótimo, ele faz o teste, a prova é dentro da piscina, mas o treinamento é fora, musculação, atividade física, alimentação, técnica, estratégia. Agora a prova é dentro da piscina. Ele passa muito mais tempo Então, fora do que dentro. mas ele evolui fora também. Então, eu acho que o tempo que a gente está do lado de lá toda a preparação, a estratégia. Mergulha na piscina e vamos ver agora se você é capaz de fazer lá o que você está propondo aqui. E aí é que está o processo nosso de evolução. A gente desce para cá e raramente consegue completar, porque nós oscilamos muito. A gente tem qualidades dentro e defeito. E às vezes a gente vacila e deixa de fazer o que a gente veio aprender. E sendo que isso que a gente veio aprender, o nosso cérebro não sabe porque ele é dessa vida. Mas uma parte dentro de nós sabe. Vem pela intuição. E essa intuição não funciona quando a gente está muito agitado. Na hora da meditação vem os insights. Por isso que quem medita tem mais insights. Porque deixa o cérebro mais calmo e é como se uma parte de dentro dela, que já vivia antes do corpo... A percepção fica maior, né? E outra coisa, nenhum de nós nasce. A gente já estava vivo antes. A gente entra no corpo, em algum ponto da gestação. Como funciona isso? Então, veja, Felipe, você estava vivo como um espírito do lado de lá. Antes de eu nascer como o Felipe. Você vem e encaixou num feto dentro da barriga da tua mãe. É esse corpo onde você está agora, tá? Então, eventualmente, na hora que o teu corpo cair, que é o chamado morte, o que vai acontecer? Você vai sair. Veja, um dia você entrou, um dia você... Mas é a minha escolha entrar naquele corpo? Aí é que tá. Isso varia de acordo. Vamos usar o exemplo de novo da escola. Né? Vamos usar o exemplo da escola. O aluno que percebe que ele tem que tirar nota boa, ele mesmo vai para a escola, por evolução. O aluno rebelde quer matar a aula. Aí o pai tem que levar ele. Quando você é pequeno, você vai chorando para a escola, a mãe levando. Você virou adulto, você vai sozinho para a faculdade. Então, seres avançados, como você está falando, eles observam aonde que eles podem aprender e eles mesmos escolhem a descida. Agora, quem não tem esse nível para controlar a si mesmo, tem um mentor espiritual que fala, vamos programar a descida, porque isso que você quer não é o melhor para a tua evolução. Você vai ter isso aqui. Então, a experiência ela é dada de acordo com a necessidade. Quem é avançado já percebe isso e começa a programar.
Quem não é avançado, alguém mais avançado vai programar, igual o pai levou a gente para a escola. É mais ou menos isso que você está por isso que eu falando. não nasci neto nem filho do Silvio Santos. Ah, depende, né? Porque, veja... Você parece com o neto do Silvio Santos. Por exemplo, agora você vai gostar dessa. Olha, o Peter me Ele é pagou... filho do Alexandre Barros. O Peter me pagou uma grana para eu falar o que eu vou falar agora, viu, Felipe? Tá. É o seguinte, o André Luiz, lá na série Nosso Lado Chico Xavier, ele dizia que uma das provas mais difíceis que tem é o espírito encaixar aqui, são duas, com muito dinheiro disponível, porque não exercita a consciência na dificuldade. Sim. E a segunda, ocupar um corpo muito bonito ilude a consciência em relação somente à aparência e às coisas. Então, muitas vezes, espíritos avançados escolhem encaixar de uma forma mais humilde, como o Felipe. Exatamente. Você me pagou para eu falar isso. Não, e o pior é que eu passei, eu passei muitos anos achando que eu era melhor que os outros por causa que eu era muito bonito. Eu imagino o espírito do Peter falando assim, caralho, tem que reencarnar como alguém bem feio. Pra eu ter noção como a situação é difícil. Como eu já fui... Aí ele fala, Modo hard. Escolher uma Vai no pessoa pra hard. ser feia demais. Olha, se Eu vou no Peter. se você der muito dinheiro para uma pessoa e ela crescer nisso, a força de vontade dela fica fraca, porque ela não consegue... Sim. É claro que eu não estou Sim, generalizando. tem sentido também, né? De alçar. Né? Exatamente. O aluno ali na prova, ele desenvolve o caráter, a força de vontade. Então, num planeta desse, com tanta dificuldade, alguém descer e ter muito dinheiro à disposição é uma tentação, cara. Para ilusão, para o ego dela, para acumular posses e não coisas de caráter. E vou repetir, nem todo mundo é assim. Eu estou colocando que o poder da grana, A grande maioria. o poder político, o poder da ilusão da aparência, tudo isso Na engana a verdade, gente aquela quando a frase, gente está grandes aqui. poderes e grandes responsabilidades. Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente Também. sabe Isso também, né? que poder sem sabedoria desvia a pessoa da jornada. Então, a sabedoria é essencial. Alguém com sabedoria poderia ter o dinheiro e o poder para poder exercer o conhecimento. Mas isso é um pouco difícil nesse planeta, porque quando a pessoa tem muita grana, ela desvia, fica hipnotizada pelo poder daquilo, ou pela beleza física que o tempo vai roubar, porque o tempo vai tirar a beleza física e a juventude, porque o tempo passa. E uma coisa importante, nenhum de nós vai escapar de, em algum momento, o nosso corpo chegar ao final. Tudo que está vivo morre. Assim como a gente respira. Daqui, Como, é uma roupa, né? uma hora vai terminar o tempo do corpo. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. A gente não sabe. O lance é, enquanto a gente está aqui, a gente não somente comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, mas pensar, sentir, se desenvolver, porque viver não é só isso. Porque senão, na hora da morte, nós não vamos saber como lidar, porque nossa mente vai estar condicionada só materialmente. Num plano espiritual que você não tinha noção, você vai tentar agir lá, Rafael, como você agia aqui. Isso não vai funcionar. Então, o mais legal, estou na Terra, preciso viver a experiência daqui, aprender tudo que tem aqui, ser normal igual todo mundo. Agora, eu posso abrir horizontes para perceber que a vida não é só isso. E esses horizontes me ajudam a entender essa vida e as coisas que rolam. Isso aqui embaixo é uma loucura. É muito caótica a vida aqui embaixo, com tudo que acontece. Se eu não tiver uma noção espiritual para tentar entender isso, eu vou sofrer pra caramba, principalmente a perda, a questão da morte de alguém. Se eu tiver uma outra noção, eu vou sentir saudade da pessoa, mas eu sei que não terminou a vida dela. Simplesmente continua em outro plano. E esse tipo de coisa num planeta igual a Terra, isso não é doutrina. Estava falando para o Rafael, isso é consciência. E eu estava conversando com o Rafael antes, uma coisa muito séria que o Rafael falou. Espiritualidade não é religião, é estado de consciência. Não é aonde você vai, uma doutrina. É o que você pensa, o que você sente, o que você é. E aí o Rafael estava falando, pois é, eu não gosto muito de religião, porque as pessoas adoram moralizar na religião. E aí eu falei para ele, qual é o ser humano que tem moral total para poder moralizar o outro? Todo mundo tem defeito. Então que as pessoas criam capas de moralidade dentro da religião para condicionar a moral do outro. Significa, você vai funcionar de acordo com o pacote que eu estou te dando. Espiritualidade não é isso, que a espiritualidade não aceita pacote, que a espiritualidade é libertária. Então você pode ter uma espiritualidade legal e não frequentar lugar nenhum. É o teu jeito de ser. E mais vale, Felipe, um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Não é o que a pessoa acredita, é o que ela é, o que ela pensa, pratica. O que ela sente, o que ela pratica.